Programa Focando em Concursos, com o professor Raimundo Castro. Bom dia, telespectadores do programa Focando em Concursos, Empregos e Estágios. Neste sábado, estamos entrevistando o candidato Kleber Rabelo. Kleber é casado, tem 45 anos, é empregado do setor da construção civil, exerceu a presidência do sindicato da categoria, atualmente é diretor também do sindicato, exerceu anteriormente mandato à Câmara Municipal de Belém na condição de vereador e disputa as eleições de 2018 como candidato do PSTU. Candidato, bom dia. Nossos agradecimentos pela sua presença e estamos à sua disposição para as considerações iniciais. Raimundo, eu que agradeço o espaço, acho muito importante esse espaço democrático, porque inclusive para nós as eleições são um jogo de cartas marcadas, na verdade é uma farsa muito grande, porque quem ganha são os candidatos que têm mais dinheiro, mais tempo de televisão, e eu tenho apenas 10 segundos na televisão. Inclusive nós também temos uma candidata a presidente, que é a Vera, uma operária, uma mulher negra, trabalhou na indústria de calçados e tem apenas 5 segundos, inclusive é eliminada dos debates, né? Então ter um espaço como esse para nós é muito importante para levar ao povo do estado do Pará nossas ideias, porque nós queremos construir um governo de fato para os pobres, para os trabalhadores, para os camponeses, para os ribeirinhos, para aquelas pessoas que não têm o atendimento que deveriam ter pelo estado. Candidato, então vamos à nossa pauta, tá? O governo do estado do Pará resolveu fazer este ano 22 concursos públicos, onde durante os 7 anos anteriores do mandato teve muito pouco processos desta natureza. E aí os candidatos se perguntam, milhares de pessoas ávidas por informação se questionam o porquê desses concursos acontecendo somente ao final de governo. Como é que você vê este cenário, candidato? Então, na verdade, é um governo que o partido já está há 20 anos governando o estado do Pará, que deveria ter tido um planejamento nas principais áreas que a população precisa para fazer desse planejamento a realização de concursos públicos para atender a população do estado do Pará nas áreas que a gente mais precisa, como saúde, educação, segurança, né? Então, fazer um concurso só agora é difícil para um governo que levou 20 anos e não teve um planejamento, de fato, para atender às necessidades da população do estado do Pará. E é esse planejamento que nós queremos fazer para realizar concurso, garantir emprego, geração de renda para a população que está aí desempregada, precisando de um emprego, de sustentar a sua família e não tem oportunidade. Muitos que estudaram, concluíram o ensino superior e estão desempregados exatamente por falta de planejamento para atender a população por parte desse governo que está aí. Candidato, uma outra questão muito ligada a esta, dos concursos que teve realizados só agora, e a gente tem recebido muitas demandas no programa a respeito disso, de respeito à questão dos temporários, tá? O estado do Pará, nessa administração, também criou o processo seletivo simplificado através do Simples, sistema informatizado para fazer cadastramento de pessoas objetivando processos seletivos simplificados. Só que muitos entendem que houve alguns exageros. Há órgãos, por exemplo, que fizeram 24 processos seletivos simplificados em menos de 2 anos. Tá? E a legislação que se baseia o governo atual para fazer estes processos seletivos simplificados é objeto de uma ADIM por parte da Procuradoria-Geral da República, desde o início do ano de 2017. Então, objetivamente, candidato, qual seria a sua política, se eleito candidato, ou melhor, se eleito governador do estado, a respeito dos contratos de temporários e processos seletivos simplificados em detrimento dos concursos públicos? Olha, Castro, em primeiro lugar, eu quero te dizer e dizer a toda a população do estado do Pará que nós, do PSTU, somos contrários ao processo seletivo simplificado. Exatamente para acabar com esse uso político do Estado e de apadrinhamento da máquina do Estado através desses processos seletivos e contratos temporários. Então, uma das coisas que vai acabar, se eu for eleito governador, são exatamente esses processos seletivos simplificados. Como eu falei, nós precisamos fazer um planejamento
para gerar emprego e renda. Então, um plano de geração de emprego e renda, ele tem a ver com o planejamento de concurso público nas principais áreas que a população precisa de atendimento, como a saúde, né, que parte do nosso programa, inclusive, é retirar as organizações sociais dos hospitais estaduais que são gerenciados por uma empresa privada, por uma organização social. Nós queremos retirar essa empresa privada, pegar o dinheiro público e atender a população com uma qualidade no setor da educação, e isso significa concurso público, mais contratação de médicos, de enfermeiros, de trabalhadores da área da saúde para atender a população. Então, cancelar processo seletivo, cancelar contrato temporário, acabar com essa farra de utilizar os órgãos públicos para servir de cabide de emprego, de uso político, isso aí está cancelado no nosso governo e nós vamos priorizar os concursos públicos. Obrigado, candidato. Candidato, uma outra questão também, colocada para o programa por diversos participantes, de respeito ao último concurso realizado pela Polícia Militar do Estado do Pará, concurso esse feito em 2016. Através da Universidade Federal do Pará, que foi a organizadora. Pois bem, se ofereceu, naquela oportunidade, 2.000 vagas para a praça, além de outras vagas para o oficial. O concurso terminou seu prazo, foi homologado e se iniciou o curso de formação. Acontece que no decorrer deste período, uma série de candidatos que haviam preenchido a condição de nota mínima, porém não enquadrado nas 2.000 vagas, procuraram se mexer, começaram a se mexer. E que culminou com uma ação civil pública por parte do Ministério Público do Estado, que foi acatada por uma decisão judicial, beneficiando estes contingentes de pessoas excedentes. E essas pessoas foram convocadas em julho deste ano, através de decreto do governador, para fazer o curso de formação, por volta de um pouco mais de 600 pessoas, na área de segurança pública. Como é que o senhor vê este cenário? Então, como eu falei... sendo mais objetivo, desculpa. Né? Há uma intervenção agora, por parte do Ministério Público, sobre o tempo de validade do concurso para a área de segurança. Isso pode ocasionar uma série de entraves na administração do atual governador. Então, como eu falei, Castro, anteriormente, isso é parte de uma falta de planejamento do atual governo, que está há 20 anos esse partido no poder, e que, na verdade, não teve um planejamento que conseguisse, com o tempo, organizar concurso, ter uma política de formação, principalmente na área de segurança pública, que precisa ter uma política de formação, de treinamento, de aperfeiçoamento, de qualificação na área da segurança pública, e essa falta de planejamento faz com que o governo atropele as coisas desse jeito. Como eu falei também da questão do processo seletivo simplificado, que também é parte do uso da máquina pública para uso político, para beneficiar, inclusive, deputados que estão à volta do governo, ou que apoiaram a sua candidatura ao governo. Então, essa falta de planejamento causa esse atropelo, faz com que não dê oportunidade de outras pessoas participarem de um novo concurso e ter a oportunidade de passar para ter o seu emprego. Então é um processo que, na verdade, fica uma falta de democracia com outras pessoas que poderiam participar de um novo concurso e estar apto para fazer o concurso e poder passar e ter o emprego e não ter essa oportunidade. Então, essa falta de planejamento, você vê como ela repercute na população do estado do Pará e que não dá oportunidade para outras pessoas que poderiam ter a oportunidade de fazer o concurso e não fizeram. Vem novidade por aí. O Instituto Americano de Desenvolvimento divulgará em breve os seguintes editais no Pará. EMOPA, SEAD, Secretaria de Estado de Administração. SEASTER, Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda. E SEMAS, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Fique ligado no site www.iades.com.br. Conheça agora os concursos organizados pelo Instituto AOCP no estado do Pará. Fundação Santa Casa de Misericórdia. Hospital de Clínicas Gaspar Viana. Hospital Ofir Loyola. CESPA. Maiores informações no site www.institutoaocp.org.br. Candidato, abordadas essas questões iniciais a respeito
dos concursos que estão sendo realizados na questão do temporário. Então se indaga, eleito governador, quais seriam as suas prioridades na realização de concursos públicos, considerando segurança pública, educação, saúde, saneamento, etc. Então, parte do nosso projeto de governo e do nosso plano é exatamente um plano de geração de emprego e renda. Esse plano de geração de emprego e renda, ele é principalmente para combater a violência, né? Porque tem muitas pessoas desempregadas no estado do Pará, né? Aí, ou seja, tem vários números, Castro, que a gente pode trabalhar, mas eu não vou querer me ater a eles agora, né? Porque o IBGE trabalha com uma numeração e a gente vê que isso aumenta muito quando vai se ver as mulheres que estão em idade de trabalhar e não têm creche para deixar os seus filhos, né? As pessoas que estão em idade de trabalhar, mas não têm uma escolaridade que lhe permita ter um emprego, ou estão doentes e não pode trabalhar. As pessoas desempregadas e subempregadas, ou seja, nós vamos 3 vezes mais para o número atual que o BGE coloca. Que então, não é pequeno, né? Que não é aqui pequeno. Pará, na faixa de 500 mil desempregados. Em final de 2017 era 512 mil, depois o último trimestre de 2018 caiu para 428 mil, mas é uma coisa que fica num patamar praticamente que não mudou a relação de emprego no estado do Pará. Então, parte do nosso planejamento tem a ver com a questão da educação, da saúde pública, né, principalmente, e um plano de obras públicas através da Companhia de Habitação do Estado do Pará, que vai passar a planejar e executar todas as obras do Estado. Então isso significa que nós vamos ter uma geração de emprego e de renda muito maior. É possível, inclusive, através da Companhia de Habitação do Estado do Pará, dobrar o salário dos trabalhadores que vão executar a obra e ter um custo mais barato, porque hoje são obras exorbitantes e a gente não vê uma geração de emprego maior. Então nós vamos diminuir porque não vai ter lucro para as empresas, é a companhia de habitação que vai realizar, e nós vamos dobrar o salário dos trabalhadores e as obras vão sair muito mais baratas ainda, com tudo isso. Eu digo isso, Castro, só para você ter uma ideia. Essas 2 paradas aqui da estação do BRT de São Brás custou quase 11 milhões de reais. Então, em pouca coisa se enterra muito dinheiro. Se isso fosse feito através da Coab, ia ser um valor muito menor. Agora, ter um planejamento na educação significa trabalhar contratação de mais professores e ter uma política para a Universidade Estadual do Pará, que a gente dobre o número de professores que existem hoje. Ou seja, nós tínhamos 928 professores efetivos concursados da Universidade Estadual do Pará. Nós queremos, no mínimo, ter 2.000 professores. Então, concurso público para dobrar esse número de professores, abrir mais vaga, construir mais restaurantes universitários, construir casas de estudante. Tudo isso é um planejamento que tem a ver com concurso, com obras, com geração de emprego, com geração de renda e ofertar mais vaga na Universidade Estadual do Pará para que os alunos da classe trabalhadora, os filhos da classe trabalhadora, os alunos das escolas públicas possam concluir o ensino médio e entrar diretamente na universidade. Então, parte dos concursos públicos também tem a ver com o nosso cancelamento dos contratos com as organizações sociais e abrir concurso público para contratar médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, trabalhadores da área da saúde, profissionais, para atender a população que está muito carente da área da saúde. Certo. Candidato, feito o concurso, funcionário admitido, e há a questão da progressão, onde se vê os planos de cargos e salários, planos de cargos, carreiras e salários, né? E a gente nota, observa, sabe, que há uma demanda muito grande por parte de alguns segmentos, principalmente saúde, pessoal da área de trânsito, feito algumas greves, inclusive nesse sentido, fora o próprio pessoal da educação, a respeito da implantação efetiva de planos de cargos e salários, e, logicamente, tomando por base a meritocracia para a extensão funcional. O senhor faria como governador? Então, Castro, nós do PSTU somos contrários a essa política da meritocracia. Porque é uma política que, na verdade, deixa o servidor preso na mão do chefe, né? Se o chefe é amigo, aí ele pode ter uma progressão. Se não é amigo, porque quem vai julgar essa forma de progressão? Então, meritocracia no nosso governo não terá. O que nós queremos discutir é um plano de qualificação, de formação dos servidores. Agora, o que nós queremos discutir em relação a isso,
Em primeiro lugar, para os trabalhadores da educação, é discutir aos professores o pagamento do piso nacional dos professores, discutir o plano de carreira, cargos e remuneração de todas as categorias. Agora, para isso, nós vamos ter que fazer, organizar eventos, né, com cada categoria para ouvir as suas demandas. O nosso governo vai ser um governo que vai ser organizado através dos conselhos populares. Ou seja, nós queremos governar, inclusive por fora da Assembleia Legislativa, ouvindo a comunidade, integrando a população em geral, de todas as categorias. Então, cada categoria tem uma reivindicação específica e nós queremos, através dessa organização, de cada categoria, a gente organizar um seminário, realizar esse seminário e, através do seminário, ouvir essas reivindicações e discutir o plano de carreira, cargo e remuneração de cada categoria. Por exemplo, se eu te falar da UEPA. Da UEPA, por exemplo, tem uma progressão vertical que precisa ser realizada e ser feita, porque hoje o professor, se ele faz o mestrado, se ele faz o doutorado, ele só recebe a progressão vertical se abrir vaga. Tem uma quantidade de vaga. Então, enquanto um professor não morre ou não se aposenta, a pessoa que tem o doutorado não recebe a progressão. Nós vamos acabar com esse tipo de coisa, porque se a pessoa estudou, se qualificou, como é que ela não vai receber a progressão vertical só se um outro professor que tinha a mesma função morrer ou se aposentar? Aí, se abrir vaga, ele recebe a progressão. Então, isso é uma coisa que precisa ser mudada. Na Universidade Federal do Pará é completamente diferente. Ou seja, se a pessoa já entra com o doutorado, ela já recebe a progressão. Se ela faz o doutorado, ela recebe a progressão. Na Universidade Estadual, nós queremos trabalhar da mesma forma também. Ok. Vem novidade por aí. O Instituto Americano de Desenvolvimento divulgará em breve os seguintes editais no Pará. EMOPA, SEAD, Secretaria de Estado de Administração. SEASTER, Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda. E SEMAS, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Fique ligado no site www.iades.com.br. Conheça agora os concursos organizados pelo Instituto AOCP no estado do Pará. Fundação Santa Casa de Misericórdia. Hospital de Clínicas Gaspar Viana. Hospital Firloiola. CESPA. Maiores informações no site www.institutoaocp.org.br. Candidato, o último concurso para auditor fiscal e fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado foi realizado há mais de 4 anos. Sabemos que a CEF é muito importante na questão da arrecadação. Pois bem, este último concurso, inclusive, não teve a totalidade de vagas preenchidas, foram 100 vagas para cada um dos cargos, já feito com base na nova lei orgânica do Fisco Estadual, aprovado no governo passado, e não acontece há mais de 4 anos. O senhor não acha que deveria haver uma política de anualização dos concursos públicos, favorecendo inclusive a preparação dos candidatos? Olha, Castro, eu não sei se é uma política anual de realização de concurso público para que possa se resolver esse problema. Mas o fato é que essa é uma área que nós vamos discutir e realizar concurso. Por quê? Porque nós queremos aumentar a arrecadação do Estado e uma das principais políticas do nosso governo é o cancelamento das isenções fiscais. E discutir com essas grandes empresas multinacionais que levam toda a nossa riqueza do Estado, levam o nosso minério, né, a nossa bauxita, o nosso alumínio, e na verdade são isentas de ter uma renúncia fiscal muito grande para essas empresas, deixam de pagar impostos. A Lei Candir é uma dessas provas que faz com que o nosso Estado esteja nessa situação de precariedade, de pobreza, né? O Estado do Pará é o terceiro pior estado em desigualdade social. Mais de 45% das pessoas do estado do Pará vivem na linha da pobreza, segundo o critério do Banco Mundial, né? Que são as pessoas que vivem com $5,5 por dia, R$ 387 por mês. Então isso é parte de uma política de renúncia fiscal, de um PIB que é bastante alto, né? Nós chegamos em 2017
a um PIB de 130,9 bilhões de reais, e o orçamento do Estado é menos de 20% do PIB. Então isso faz com que o Estado seja um Estado pobre, desigual, com falta de geração de emprego e de renda. Então ter uma política para a Cefa significa ter mais concurso e ter esse planejamento para ver o que é que a gente vai precisar exatamente para avançar na cobrança, na arrecadação de impostos e cancelar essas renúncias fiscais que levam o nosso Estado a uma situação de distribuição de renda muito desigual, de pobreza, de carência na educação, de falta de atendimento para os ribeirinhos, para a área do Marajó, para os camponeses, né, para os trabalhadores da agricultura familiar que precisam de incentivo e não tem. Então, com certeza, essa é uma das áreas que nós vamos trabalhar com uma prioridade para avançar no processo de arrecadação. Candidato, fugindo um pouquinho dos concursos, vamos agora falar um pouquinho da área de modernidade, né? Há dois instrumentos que a gente não observa serem implantados aqui no estado do Pará. Um deles é a avaliação educacional, como já é feita pelo governo federal e em muitos outros estados da federação. E o outro diz respeito a um sistema de formação documental baseado em gerência eletrônica de documentos, que, em última análise, visa acabar com xerox, papel, uma série de maquinários, etc, etc. Ou seja, modernidade trabalhando documentação através do meio virtual. Eleito governador, qual seria a sua política a respeito de modernas técnicas e ferramentas de gestão? Então, Castro, esse é um tema que nós temos que discutir desde a nível nacional, porque existe um processo de queda nos investimentos, de diminuição do dinheiro que é destinado no Brasil para investimento na área de ciência e tecnologia. Ou seja, isso vem abaixando muito, né? De 10 bilhões de reais, nós chegamos no último período com menos de 1,8 bilhão de reais. Então, quer dizer, significa falta de dinheiro para investimento em ciência e em tecnologia, e isso tem uma série de entraves e de encarecimento em várias coisas para a população pobre do nosso estado e do país, principalmente a questão, inclusive, de medicamentos, né? Agora, falando nessa parte que tem a ver com a gestão pública, significa avançar na informatização dos serviços do Estado, inclusive para dar mais acesso e transparência e agilidade para as pessoas, inclusive que precisam de receber uma consulta, né? E não tem esse sistema de atendimento. Nos postos de saúde, por exemplo, você pega na rede municipal, né? Os médicos trabalhando com papel e muitas vezes, inclusive, falta papel para receituário, né? Isso é uma realidade que a gente vive. Então, ter investimento nessa parte significa também trabalhar casado com um plano de implementação de informática e de internet. Ter um plano de internet para as pessoas também terem acesso no bairro, né? Então, essa política de implementação de informatização da gestão pública, ela tem que vir vinculada com essa implementação também de internet grátis nos bairros, em pontos estratégicos, para que a população também possa ter acesso a essas informações através do meio digital. Candidato, existem estudos feitos através da rede, um órgão da Federação das Indústrias do Estado do Pará, que apontam que serão investidos no nosso estado alguma coisa da ordem de 118 bilhões de reais até o ano de 2030, em diferentes segmentos: mineração, siderurgia, energia, agronegócios, etc. E é lógico que o Estado tem que ser parceiro deste processo. Qual seria, então, a política na sua administração? Como eu falei anteriormente, esse é o setor que mais lucra no estado do Pará. Até porque, por exemplo, se você pegar as empresas que são controladas hoje pela Hidro, né, Albrás, Alunorte, Mineração, Paragominas, SA, então nós temos várias empresas que acumulam um lucro muito grande, e essas empresas, elas têm um processo de isenção fiscal do estado do Pará que coloca o estado nessa desigualdade social. Então, ter uma política voltada para isso, cancelar as isenções fiscais, aumentar a alíquota sobre a taxação da tonelada do minério, para que possa ter essa compensação que é perdida com a Lei Candir. Isso é muito importante para que o Estado aumente o seu orçamento, né? Porque menos de 20% do PIB, né, é o orçamento do Estado. Isso é uma disparidade muito grande. Então não dá para continuar desse jeito. Essa política da mineração,
o Estado ele tem que se envolver muito mais nessa questão. E as empresas têm que cumprir com a legislação ambiental. Não pode ser que a Hidro venha aqui lá da Noruega, né, diga que o país lá tem uma política ambiental, que é tudo limpinho, e aqui polua, Barcarena, cause impactos sociais aos quilombolas, né, aos ribeirinhos. Então nós temos que ter uma fiscalização que possa dar um tratamento ambiental e que essas empresas elas também paguem os impostos que são devidos ao Estado. Agora, as empresas que não quiserem se enquadrar dentro desse processo de organização, Castro, elas vão ter que ser estatizadas pelo Estado, o Estado assumir a direção dessas empresas, colocar sob controle dos trabalhadores, aumentar o número de trabalhadores, aumentar salário, porque a partir daí o Estado controla, vai gerar emprego, vai gerar renda, e esse lucro que ficava na mão das empresas, ele vai passar a ser investido a serviço da educação, da saúde, da moradia e do saneamento básico que é precário em nosso Estado. Vem novidade por aí. O Instituto Americano de Desenvolvimento divulgará em breve os seguintes editais no Pará. Emopa, SEAD, Secretaria de Estado de Administração. SEASTER, Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda. E SEMAS, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Fique ligado no site www.iades.com.br. Conheça agora os concursos organizados pelo Instituto AOCP no estado do Pará. Fundação Santa Casa de Misericórdia. Hospital de Clínicas Gaspar Viana. Hospital Firloyola. CESPA. Maiores informações no site www.institutoaocp.org.br. Candidato, mais uma vez, a produção do programa agradece a sua presença, com esses informes bastante interessantes aos nossos telespectadores, em particular os desempregados. E ficamos à sua disposição para as suas considerações finais. Então, eu que agradeço, Raimundo Castro, nosso querido Castro, como é conhecido, né? Queria agradecer esse espaço, é importante para que a gente possa trazer nossas ideias, os nossos programas, já que o tempo de televisão no programa eleitoral é muito desigual, muito excludente. Então, eu queria dizer a toda a população do estado do Pará que o PT, o PSDB e o PMDB, que agora é MDB, já governaram o estado do Pará. Se o estado do Pará está nessa situação de caos, de calamidade pública, esses partidos são responsáveis porque eles governaram o Estado e não resolveram a situação dos trabalhadores, não melhoraram a saúde, não melhoraram a educação, não melhoraram a moradia, não realizaram concursos públicos suficientes para atender a população e as demandas do Estado do Pará. Então não é agora que eles vão resolver o problema dizendo que vão mudar tudo, que daqui para frente vai mudar tudo, ou que se vai governar para atender os interesses da classe trabalhadora. Nós do PSTU acreditamos que só é possível mudar esse Estado se a gente construir um governo junto com os trabalhadores. Por isso nós fazemos um chamado à rebelião, um chamado aos trabalhadores a vir se juntar com a gente, a vir construir o PSTU, a conhecer esse partido, a estar junto com a gente nas lutas e construir um governo coletivo através dos conselhos populares para que a gente possa discutir 100% do orçamento e deliberar cada tema na área da saúde, na área da educação, na área dos concursos públicos, nos planos de carreira, cargo e remuneração, ou seja, governar com o pescador, com o ribeirinho, com o camponês, com o operário da construção civil, com os trabalhadores da educação, os trabalhadores da saúde, os trabalhadores rodoviários. É assim, Castro, que nós queremos governar, fazer um governo coletivo e, logicamente, com você, que é parte da sociedade, que é parte dos trabalhadores, do meio jornalístico, que tem, com certeza, a contribuir com o nosso Estado. É dessa forma que o PSTU quer governar, por isso a gente chama a votar no dia 7 de outubro, votar no 16, Kleber Rabelo, candidato a governador, para que a gente possa transformar o Estado do Pará e governar para os pobres e para os trabalhadores desse Estado. Candidato, muito obrigado e também agradecemos aos nossos telespectadores. No próximo sábado, voltaremos com o último candidato a ser entrevistado da sequência que foi definida em reunião com os assessores dos diversos participantes do programa. Até lá!